Bom dia, gente. Hoje, dia 4 de agosto, dia maravilhoso, dia especial, um domingo eucarístico, domingo da celebração da ceia do Nosso Senhor. E eu estou animado para o encontro dessa noite, onde vai acontecer a nossa mesa. A mesa é um lugar maravilhoso. Acabamos de ler, Lloyd, ainda há pouquinho, que foi partindo o pão que as coisas começaram a acontecer, né? Sim. Nós estamos no capítulo 28 de Atos dos Apóstolos. Bom dia, Lloyd. Seja bem-vinda. Bom dia, meu bispo. Bom dia, pastor Cláudio. Bom dia, Lloyd. Bom dia, Cláudio. Seja bem-vindo, querido. Bom dia, bispo Renato. Bom dia, nossos amados ouvintes que estão ligados hoje aqui no programa. E é bom estar com vocês novamente, né? Que legal. Aprendendo e discutindo um pouco a palavra de Deus. Capítulo 28 é o capítulo de terminação. Acontece tanta coisa nesse capítulo 28, né? Sim. E no capítulo 27, ele parte o pão e distribuiu entre aquelas 276 pessoas que estavam dentro do barco, que navegava para Roma, e por causa do Euroaquilão, daquela grande tempestade, o barco se parte, se quebra, mas todos se salvam, porque Paulo está ali, e o seu destino é Roma. Sim. Eu sempre fico pensando que é bom a gente estar ao lado de pessoas de destino, pessoas que sabem para onde estão indo. Há uma espécie de segurança, né? Isso. Até outro dia eu estava dizendo, se você tem medo de voar de avião, pague minha passagem, minha hospedagem, né? E voe do meu lado, porque certamente o avião não cairá. Porque pessoas de destino, elas carregam dentro delas o seu fim. Isso. Paulo tem uma palavra de Deus que ele ia a Roma. Então, a ilha de Malta era só o meio do caminho. O barco se perdeu, é verdade. Mas por causa dele, porque ele tinha que chegar a Roma, essa era uma palavra que ele vinha carregando dentro do coração, né? Deus havia falado isso com ele. Ele vai chegar a Roma. Então, está do lado de uma pessoa que carrega um destino dentro dela, né? Vamos chamar assim, que tem... Porque assim, Cláudio, tem uma diferença muito grande entre você acordar de manhã sem saber o que vai fazer e quando você se levanta com um fim em mente. Sim. Quando você se levanta com um fim em mente, o que vai acontecer na jornada vai cooperar, vai contribuir para que você chegue onde você tem que chegar. Então, estar do lado de pessoas que têm um destino é muito seguro, é muito confortável, porque eles estão indo para cumprir seu destino. Então, toda aquela tripulação, cerca de 276 pessoas, eles comem o pão e se encorajam, o carboidrato traz força para eles. Isso. E eles vão chegar até... Tem aquele episódio daqueles marinheiros malandros, né? Que vão tentar fugir nos barquinhos, né? Aí tá lá a tropa de elite e o comandante da faca na caveira manda cortar as cordas dos barquinhos. Não, vocês não vão fugir, não vamos sair dessa juntos, né? Ninguém sai, ninguém pula do barco. Ninguém pula do barco, faca na caveira. E aí eles, então, agora estão desembarcando na ilha de Malta, né? Aqui no raiar do dia, né? Sim, olha, estavam tentando matar os prisioneiros, né? Para não se comprometerem. Mas por causa de Paulo... Por causa de Paulo, ninguém morreu. Ninguém morreu. O comandante da tropa de elite se interpõe
E ninguém morre, está todo mundo Todo mundo se seguro. salva. Até porque Paulo também é um prisioneiro. Sim, claro. É? Claro, Então, exatamente. Era um que também corria o risco de ser morto. ser Né? morto. Isso. Então nós estamos exatamente aqui. Quando eles chegam e vão fazer a contagem, né? Que é assim que o capítulo 28 começa, né, Lloyd? Vamos lá, isso Lloyd, mesmo. a leitura. Vamos lá, nessa leitura maravilhosa. Capítulo 28. Foi feita a contagem, constatou-se que todos se salvaram e descobrimos que estávamos na ilha de Malta. Os habitantes dali nos trataram muito bem. O dia estava chuvoso e frio e estávamos molhados até os ossos, mas eles fizeram uma grande fogueira e nos reunimos ao redor. Paulo prontificou-se a ajudar o grupo. Apanhou um punhado de gravetos, mas quando o jogou ao fogo, uma cobra venenosa, fugindo do calor, mordeu a mão de Paulo. Vendo a cobra presa à mão de Paulo, concluíram que ele era um assassino que estava recebendo sua justa punição. Mas Paulo sacudiu a cobra no fogo, como se não fosse nada. As pessoas pensaram que ele iria cair morto a qualquer momento, mas como isso não aconteceu, concluíram que ele era um deus. O líder daquela parte da ilha era Públio. Ele nos hospedou em sua casa e nos trouxe roupas secas. Recebemos o melhor tratamento possível nos 3 dias seguintes. O pai de Públio estava doente, acamado, com febre alta e desinteria. Paulo foi ao quarto do ancião, impôs as mãos sobre ele e orou. E o homem foi curado. A notícia da cura espalhou-se rapidamente e logo todos os doentes da ilha vieram até ali e foram curados. Caramba. A teologia patriarcal aqui, né? Pô, esse cara foi picado pela serpente, esse cara é um assassino, né? E a graça de Deus se manifesta de uma maneira singular na ilha de Malta, né? Isso. É o pensamento de que a pessoa está recebendo aquilo que é justo a ele, Uhum. né? Sim. Está recebendo aquilo que merece. É essa crença Sim. que existe aqui no meio desse paganismo todo aqui. Não, mas também dentro do meio cristão, Também. essa também é uma crença É. vigente, né? Está passando isso? É, por Merece. causa disso. Né? Tem Jó- pecado castigo. oculto A aí. gente viu Alguma isso coisa com oculta, os né? amigos de Jó, Sim. né? Na própria casa de Sim. Jó. A vida é tão cheia de incertezas, é tão cheia de vazios, que não dá para a gente fazer precisão de muita coisa. Não dá para a gente entrar por determinadas analogias, porque a gente vai cometer um equívoco. Sim, Né? Por causa daquela serpente que dá uma ferroada no dedo de Paulo, né? As pessoas fazem um juízo temerário sobre ele isso. completamente equivocado. Equivocado. Não dá para dizer, tenho certeza que, que Uhum. Paulo foi picado, essa serpente veio para fazer juízo à Aham. pessoa que ele é, ao pecado. Sim. Não dá, não Sim. dá. É um pensamento pagão, mas ele é baseado também na teologia patriarcal, né? Tipo, ele está assim... Lembra da conversa de Jó com os amigos dele? Não, Jó, tem pecado oculto aí, não é possível, Isso. né? Você Muitas- está sendo castigado por causa de coisas que você está escondendo aí, né? Muitas pessoas também fazem associação com maldições hereditárias, né? Está recebendo né, castigo por conta disso, daquilo, ainda Jesus- dos pais, né? Jesus mesmo foi questionado certa vez a respeito de um enfermo, né, de uma criança enferma, e perguntou: Senhor, quem pecou? A mãe ou o pai dessa criança? Isso. Entende? Quem, Não, quem cometeu ainda esse vão mais. erro? Ele pecou ou pecaram seus pais, né? Ele Ele pecou e pecou, exatamente. Nasce assim, ele pecou ou pecaram seus pais, Pecaram né? seus pais, né? Então tem que arrumar uma justificativa, né? E esperar a hora que aquele veneno percorra todo o teu corpo Sim. e você caia duro. Sim. Mas como isso não aconteceu, então é um Deus. Sim. Eu tenho pensado numa fala de Freud muito interessante. Freud diz que um charuto, às vezes, é só um charuto. É só um charuto. E a gente fica tentando encontrar uma explicação para as coisas, né?
Tipo, E, na ele verdade, pecou não é, ou né? pecaram seus pais, né? Buscando justificativa. E Jesus diz, cara, nem ele pecou, nem pecaram seus pais, ele está assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Né? Deus, Então, às amém. vezes, um charuto é só um charuto, nada mais do que isso. E Né? quantas vezes nós olhamos, né, para alguns irmãos, a gente fala, não nós, quantas vezes alguns irmãos passam por problemas, têm uma vida meio que conturbada, algumas coisas acontecem, e você foca na vida daquele irmão e diz, rapaz, ele está em pecado, alguma coisa está acontecendo, esse irmão está fazendo alguma coisa, isso não é normal, né? Isso não pode estar acontecendo. E você não lembra que são tribulações, são momentos... Sim. Eu estava meditando um pouco nesse texto a respeito do naufrágio. Não foi só um naufrágio qualquer. Então, o propósito... Falou uma coisa interessante a respeito da promessa, a respeito da missão, né? E não foi só uma coisa qualquer. Deus já tinha um propósito para Paulo também naquela ilha. Né? E quando Paulo... saindo ali das águas, se reúne com aquele povo e acende a fogueira, joga ali, sai uma cobra, pica. E como ele já era um prisioneiro, associam logo ele a ele é um assassino. Ele é um assassino. E depois que pessoas perceberam que ele não havia morrido, o associaram e o classificaram como um deus. Não, esse é um deus, não é um assassino mais. Mudou. Nem era uma coisa, nem era não outra. Não era uma coisa, né? nem era outra. Não era uma coisa, não era outra. Cláudio, às vezes as pessoas ficam procurando motivos, procurando razões, procurando explicação. Não existe. Tipo, ele penteia o cabelo para o lado direito. Por que será? Ah, ele penteia para o lado esquerdo. Por que será que penteia pelo lado esquerdo? Sabe, sempre essa sombra misteriosa nas coisas simples, né? Eu tenho um amigo, não vou citar aqui o nome dele. Não cita não. Às vezes, quando... Ele é muito observador, mas ele tem algumas... Eu classifico que ele tem algumas paranoias, né? E quando a gente deixa de dar um pouco de atenção, quando ele pede atenção, a gente deixa um pouco, ele fica louco, o que tu tem? Tu tá diferente. Tu tá com algum problema? Tu tá com algum problema? Tu tá passando por alguma coisa? Eu disse, não é eu que estou passando por alguma coisa, é você que está com um problema. A tua ansiedade quer uma resposta de mim que às vezes eu não quero dar. Entende? Então, assim, às vezes nós classificamos pessoas muito pelo visual, pelo olhar periférico, né? E esquecemos de que nós não tem nada. Como se eu falar a questão do charuto. Freud vai dizer que um charuto é só um charuto. Não existe problema, não existe... Né, Cláudio, aquilo que mais me incomoda no outro fala mais de mim do que eu imagino. Sim. Se nós estivermos atentos, nós vamos descobrir mais de nós observando o outro. Porque aquilo que me incomoda no outro é um discurso muito eficiente sobre as coisas que eu não estou prestando atenção em mim. Então, se a gente estiver mais atento, a gente vai descobrir coisas na gente que podem ser mudadas, que podem ser transformadas, a partir dessa crítica que eu faço ao outro. Né? Assim, eu recebo crítica a minha vida toda. A crítica virou estilo de vida para mim. Mas eu fico pensando que, na maior parte das críticas que eu recebo, a pessoa está falando sobre ela. Não é outra fala de Freud que diz que quanto mais Pedro fala de Paulo, mais eu sei de Pedro do que de Paulo. Exatamente. É exatamente isso, entende? Então, vamos lá, porque nem é Deus e nem é demônio. Mas esses nativos aqui, que estavam colocando Paulo como Deus, eles tinham seus deuses. Então, para eles, qualquer coisa que fugia, que parecia, né, essa imagem misteriosa, que uma cobra picou, era para matar, adoecer, morrer. Mas aqui esse homem conseguiu se salvar da picada de uma cobra. Então, é alguém superior a nós. Né? Eles tinham esses deuses, eles buscavam esses deuses, cada um nessas ilhas. Eram muitos bárbaros, homens aqui, né? Nesse paganismo, cultuavam isso. E aqui Paulo, ele só conseguiu chegar até o quarto do pai do Públio,
porque ele foi classificado aqui como um homem diferente, como um homem de um outro nível, né? Então, eles considerar Paulo diferente, não saber que era um Cristo que estava na vida de Paulo, então é um Deus. Então, foi que levou Paulo até o interior daquela casa de Públio, senão ele não teria acesso e não seria respeitado também. Talvez esses homens teriam até matado, mas aqui Lucas diz que eles foram respeitados, foram providenciar uma fogueira para eles se secarem, que o frio batia até os ossos, deram roupas secas, limpas, secas, para eles se vestirem, né? Providenciaram toda a manutenção para a viagem, tudo porque eles colocaram um olhar, né, sobre a vida de Paulo como um Deus. Olha aqui, né? Falem bem ou falem mal, mas falem bem. Então, agora a gente prossegue, né, Bispo? Sim. Vamos lá. Só um instantinho. Sim. Todo líder precisa se acostumar com as críticas. Se crítica não for um estilo de vida para um líder, ele se dissolve no meio do caminho. Se melindra, se machuca. E é muito rápido, Cláudio, muito rápido. A reputação da gente está exposta o tempo inteiro. Esses dias eu estava ouvindo uma oração que uma pessoa estava fazendo sobre a vida de um líder, né? E ela dizia: Senhor, que as pessoas não falem mal dele, que as pessoas reconheçam. Eu fiquei quieto. Eu não estava orando junto, eu estava prestando atenção na oração, porque isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. A pessoa pode ser íntegra, pode ter um caráter ilibado, mas a nossa reputação, ela está baseada na imagem interna que você tem de mim. Isso. Então, se você tem uma imagem interna sobre mim distorcida, essa será a minha reputação. Nem sempre um Deus, nem sempre um demônio, nem sempre um anjo, nem sempre um querubim. Porque isso vai depender da interpretação que você faz sobre mim. E se você tiver senões dentro de você, questões internas sobre a vida de alguém, sobre a imagem de alguém, né, você vai fazer esse juízo. E esse juízo chama-se reputação. Eu estava lendo um texto na semana passada que falava mais ou menos isso a respeito do líder e da crítica. E diz assim: se você quer um líder e lidera um grupo e não recebe críticas, duas coisas aconteceram. Ou você dispensou e mandou embora aqueles que te criticaram, ou todas as pessoas que estão ao teu redor agem contigo com falsidade. Então tome uma decisão. Saia do meio dos falsos. Entende? Sim, a importância disso. Sim. Né? Aquilo que o senhor está falando, né? Então, o líder tem que estar preparado para a crítica. E tem que saber administrar isso. Senão, nesse comentário que a gente falou, ele vai se dissolver muito rápido. Ele vai dissolver muito rápido. Ele vai se desintegrar. Ele vai se desestabilizar. Ele vai cair muito rápido. E, às vezes, é muito difícil se levantar disso. Olha, difamação e calúnia, que são crimes previstos no Código Penal, difamação e calúnia está em tudo quanto é lugar. Na igreja, na empresa, na família. Difamação e calúnia é resultado da articulação de pessoas inseguras, que se sentem ameaçadas. Então, elas difamam e elas caluniam. Elas inventam uma história e propagam uma história, não é? É a diferença entre difamação e calúnia, é a criação de uma história e a divulgação dessa história. Então, você sabe que você nunca chega à pessoa exatamente, não é? Porque sempre alguém disse, alguém pode ser o próprio alguém que está falando. Não, eu tenho um primo que falou, não é? É ele mesmo quem está falando. Então, é difícil às vezes, mas quando se flagra, você está infringindo uma lei penal. E tem consequências severas sobre isso, né? Isso.
Então, para parar um caluniador, você tem que flagrar a calúnia, né? A difamação, tem que flagrar a difamação. Né? Interessante essa sua fala, bispo, a respeito de que muitas vezes é a própria pessoa que é o caluniador e fala que alguém disse, alguém falou, justificando a si mesmo, né? A sua própria fala, o seu próprio erro, né? A sua própria vontade de defamar, de caluniar outra pessoa, baseando muitas das vezes essa fala nas suas próprias convicções equivocadas em relação ao outro, por não conhecer o outro, por imaginar e criar no seu imaginário um outro como uma pessoa errada, pela inveja, ou pela raiva, ou por algum outro sentimento que envolve esse descontentamento nesse relacionamento. Né? Então, caluniar e defamar é uma coisa. Agora, quando isso parte de si mesmo e você tenta justificar isso colocando uma terceira pessoa que não existe, aí é mais complicado. É quando a gente olha para uma pessoa, a gente tem uma imagem, né? Eu estava pregando uma vez num lugar e, quando terminou, uma senhora veio falar comigo, não, porque o senhor, um fazendeirão, né, e tal, fazendeirão, moro num apartamento de 2x2, cara, como é que é fazendeirão? Você usa um chapéu, criador de ovelhas. Eu tenho cara de fazendeiro. Fazendeiro, eu um criador de ovelhas. Meu Deus do céu. Gente, o que tem de pessoas que me ligam, né, me pedindo dinheiro, eu acho que elas têm uma ideia de que eu sou rico, que eu sou milionário, né? Cara, mas é toda semana a gente me ligando, me pedindo dinheiro para isso, para aquilo, para aquilo outro. Né? Assim, eu não me incomodo de dar, mas às vezes pensam que eu tenho mais do que eu tenho, né? Eu simplesmente tenho o que eu vivo, né? Eu sou um fazedor de tendas, né? Eu não sou um pastor milionário, eu sou um fazedor de tendas. Então, é impressão, né? É impressão, bicho. Eu pareço o velho da lancha, né? O Será? Cabeça branca, mas eu não sou, eu não tenho lancha, eu não tenho jet ski, eu não tenho nem um barquinho. Que você tá falando, o teu barquinho, eu não tenho barquinho. Eu não tenho nem rabetazinha. Às vezes quando eu saio para pescar é com o barco emprestado, viu? É o que você está falando, é a impressão que as pessoas têm. Quando você tem, poxa, pode aquele homem, aquele senhorzinho com aquela barba branca bem cuidada, só pode ser um homem de posse, ser bem. As pessoas que não lhe conhecem não sabem que o senhor é um fazedor de tendas. Para quem não conhece o bispo Renato, como nós conhecemos, sabe que o bispo Renato está no mercado de trabalho se sustentando. Não tem posses, não tem valor. Sustentando os que nada têm. E sustentando os que nada têm, né? Só quem conhece a nossa luta, bispo, somos nós mesmos. Né? Quem conhece a nossa cruz, somos nós mesmos. Quem está de fora é muito fácil julgar, é muito fácil pressupor a respeito do que nós temos e do que nós não temos, porque não conhece a nossa realidade. Quem conhece a nossa realidade somos nós, carregamos a nossa cruz. E o Senhor que nos vê e sabe a nossa luta todos os dias, para levar o pão para casa. O Wilson Simonal tinha uma música assim, ninguém sabe o duro que eu dei para ter fonfon, trabalhei. É bem isso. Oh, meu Deus do céu. E quem vê Paulo saindo da ilha de Malta abastecido, não sabe o duro que ele deu também aqui, né? Não sabe que teve serpente lá ferroando seu dedo, justamente. Pressão de morte. Quem vê ele chegando né? a Roma não sabe o que aconteceu no meio do caminho, né? Sim. E vamos lá, vamos andar aí. Vamos lá. Passamos 3 meses maravilhosos em Malta. Eles nos trataram como reis. Cuidaram de todas as nossas necessidades e providenciaram o que foi preciso para o restante da viagem. O navio egípcio, que tinha invernado no porto, estava partindo para a Itália e embarcamos nele. O navio tinha esculpido na proa uma figura de deuses gêmeos. Ficamos 3 dias em Siracusa e depois rumamos para a costa do Régio. 2 dias depois, com o vento sul, navegamos até a Baía de Nápoles. Encontramos alguns cristãos ali e ficamos com eles 1 semana. Chegamos a Roma.
Nossos amigos ouviram que estávamos a caminho e vieram nos encontrar. Um grupo chegou de longe, da Praça de Ápio. Outro grupo nos encontrou nas Três Vendas. Houve muita emoção, como se poderia esperar. Transbordante de louvor, Paulo nos liderou nas orações de gratidão. Quando finalmente entramos em Roma, eles permitiram que Paulo vivesse por conta própria, sob a vigilância de um soldado. Ok, vamos dar uma paradinha aqui para a gente comentar um pouquinho, mas antes disso vamos para o nosso intervalo comercial e voltamos já já. Pois é, gente, nós saímos para o nosso intervalo falando desse percurso para Roma, e o que me chama muita atenção é que Paulo sabe o que vai acontecer em Roma. Ele já tem muito claro na cabeça dele, todavia ele está cheio de louvores, está presidindo o encontro de oração, ele está conduzindo ali os irmãos, né? E graças a Deus por eles, né? Porque nesse percurso de volta ele encontra com um grupo de irmãos e está desenvolvendo a fé, não está ali abatido, cabisbaixo, sofrido. Não, ele está transbordando. Por isso é que vida eterna, lembra da fala de Pedro, né? Senhor, para onde nós vamos? Para onde nós vamos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Palavra de vida eterna nos alcança no tempo e transforma a vida no tempo. As palavras de vida eterna são palavras de conexão para um novo padrão de vida. Todo homem, toda mulher, todo menino, toda menina que se vê alcançado pela vida eterna, vive no tempo essa ação transbordante que vai para além das circunstâncias. Sim. Você passa por uma circunstância, às vezes bem adversa, por um deserto inóspito, mas você sabe que aquilo é transitório. Os teus olhos estão muito para além daquilo que se está vivendo naquele momento. Paulo sabe do seu destino, todavia ele não está inibido com coitadismos, não é? Ele está ali transbordante, a vida eterna está dentro dele, fervendo. Essa vida abundante concedida pela presença do Cristo em nós. É por isso, Cláudio, que a experiência cristã não é só fruto de uma confissão, mas de uma experimentação. É a vida dele, é a vida do eterno na vida de quem recebe essa presença que vai para muito além das questões temporais. Sim. Então, que nós sejamos alcançados pelas palavras de vida eterna, que não é uma literatura, que não é um texto bíblico, que é a palavra que brota da boca de Deus para o interior de quem experimenta. Então, é impossível a gente ficar abatido por muito tempo. O abatimento às vezes acontece. Paulo mesmo diz que nessa viagem aí ele chegou aqui, pensou que era o fim. Em outras ocasiões, a pressão era tanta ali na região da Ásia, que ele diz, pensamos em desistir da vida. Então passaram por uma experiência, né? Aí logo depois ele diz assim, mas o Senhor se nos abriu uma porta extremamente promissora. Então, assim, as palavras de vida eterna nos remetem para frente, Sim. nos conecta com o céu. Sim. Então, fica muito mais fácil se viver quando se tem a palavra de vida eterna, né? É importante, bispo, até no bloco anterior, quando você falou a questão de você saber aonde vai chegar, a questão do destino. Sim. Você, uma pessoa que sabe o seu destino, que sabe aonde ela vai chegar, não importa o caminho que às vezes ela tem que trilhar,
O importante é com quem ela está no caminho, Sim, é verdade, em qual cara. caminho ela está caminhando. Verdade. As adversidades de Paulo eram bem claras, ele sabia o que ele iria enfrentar e para onde ele estava indo. A alegria de Paulo, como o senhor falou, ela não estava baseada nas circunstâncias, nas adversidades das viagens, das intempéries, dos barcos, dos ventos, não. Ela estava baseada no destino que ele sabia que tinha. Sim. Ele sabia o destino da sua caminhada, ele sabia qual o fim ele teria e onde ele estaria no final dessa trajetória. Quando nós temos essa perspectiva de que nós sabemos aonde vamos chegar, com quem iremos chegar e o que iremos encontrar no final do nosso destino, essa caminhada ela se torna mais leve. Sim. Ainda que carregada, ainda que repleta de dificuldades. Mas eu sei que no final do meu destino, o meu galardão ele está garantido. Eu creio que esse era o pensamento de Paulo. Lá no final, quando ele, na fala dele, quando ele disse que combatia o bom combate, guardei a fé. Ele Terminei sabia a carreira. trajetória, né? Terminei a carreira. Guardei a fé. Guardei, assim, o processo, ele Sim. só ele conhecia, ele soube por onde passar, ele soube o processo que ele teve que passar para chegar no final do destino dele. E é importante, na sua fala do bloco anterior, quando as pessoas que estão caminhando contigo entendem que você é uma pessoa de destino, porque isso também dá segurança para quem vai do teu lado. Verdade. Não é verdade? Eu sei onde o Senhor vai chegar. Se eu caminho contigo, eu caminho com segurança. Você não é um desbussolado. Você não é uma pessoa desorientada. Você é uma pessoa que não sabe onde quer chegar, não sabe para onde vai, não sabe nem o que está fazendo. Que esperança, que segurança eu tenho caminhando do lado de pessoas assim. Pessoas que eu não sei para onde me levarão. Ou onde sequer chegarão. Mas quando eu caminho ao lado de pessoas que sabem onde vão chegar, pessoas que têm destinos e sabem que no final o destino ao qual esse caminho está levando é um destino que lhe trará benefícios, não só a ele, mas todos aqueles a quem irão junto com ele, aí a caminhada se torna Cláudio, mais leve. Eu tive esses dias em São Paulo, me encontrei com um grupo de profetas. Sim. Cara, eu ouvi coisas sobre mim que já estavam dentro de mim, sobre meu destino, que essa conexão entre a palavra que estava dentro de mim e a palavra dos profetas sobre aquilo que estava dentro de mim criou uma conexão de força, de ousadia, de intrepidez. Eu estava olhando para esse texto e me lembrei de Jesus. Jesus disse assim: nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Parte de nós se alimenta de pão, né? E há uma outra parte de nós que se alimenta da palavra que procede da boca de Deus. Um homem e uma mulher que tem uma palavra de Deus dentro de si, não vive só de pão. É verdade. O problema é que quando você anda ao lado de pessoas que vivem só pelo pão capitalista, que vive só de pão, não vive de uma palavra que saiu da boca de Deus, você não tem muita segurança, porque bateu a fome, ele se rende ao apetite natural. Mas quem tem uma palavra que procede da boca de Deus não tem rendição para o apetite natural. Ele consegue passar 40 dias e 40 noites, como fez Elias, como fez Jesus, sem comer e sem beber. Porque tem uma palavra que o alimenta. Gente, quando a gente carrega uma palavra de Deus dentro da gente, procure andar com pessoas que têm uma palavra de Deus dentro delas. Amém. Compreende? Porque
você certamente vai chegar onde essa palavra apontou. Esse movimento profético pela vida. Sim. Esse deslocamento profético. Isso é importante para nós. Agora, se a gente está só ao lado de pessoas que vivem pelo pão, que alimenta o corpo, vive pelas necessidades que tem, você pode acabar mal. Pode até não, mas normalmente acaba mal. Porque quem vive dos apetites do corpo, basta uma fome para prostituir a jornada, para enfermar a caminhada. Então procure pessoas de destino. Paulo vai para Roma, e eu acho interessante aqui, o finalzinho que você leu do texto, que ele chega a Roma e é concedido a ele viver à sua própria custa. Só lembrando, ele está numa prisão domiciliar. Não tem tornozeleira, mas tem um grupo de soldados que está ali, guardando. Ele não pode sair de casa. É uma prisão domiciliar. É que o sistema jurídico lá, o Estado não assumia nada, né? Ele pagava o aluguel da casa, ele garantia a sua alimentação. Bom, eu não vou antecipar, porque os últimos versículos falam bem do que acontecia ali naquela casa, né? Então, assim, era a garantia de que ele estava ali, ele não estava exposto a uma circunstância dolorosa. Porque ele era um modelo. Sim, ele era uma inspiração, cara. Toda aquela viagem fez de Paulo modelo. Então, não é preciso trancafiar esse homem, não é preciso, né, colocar ele de uma maneira, porque ele já mostrou quem ele é. Né? Sim. A fidelidade dele no comportamento durante todo o percurso da viagem. Então, sim, se movimenta do fundo do poço até o topo não da é? montanha. Então, né? quando chega aqui, cara na hora que transita bem por tudo quanto é canto. Então, aqui, essa prisão aqui, foi a que eles acharam de forma adequada para esse modelo, né, de preso. Sim. Né? Lorde, há pessoas que elas só conseguem emitir louvores e se sentir num estado de graça no topo da montanha. O fundo do poço é um perigo para elas. É verdade. Então, assim, eu vou insistir aqui. Andar com pessoas de destino faz com que o fundo do poço não seja um lugar tão horrível assim. Saber transitar, ter repertório espiritual e emocional para transitar do fundo do poço ao topo da montanha, quando está no topo da montanha não é arrogante, e quando está no fundo do poço não é destruído, porque tem repertório suficiente. Olha, gente, um conselho aqui de um ancião. Procure pessoas que têm repertório de vida para ensinar você a viver se você ainda não sabe viver. Se quando chega lá no fundo do poço você pensa em se matar, você pensa em acabar com a vida, em acabar com o seu ministério, em acabar... Sabe? Pessoas com repertório. Às vezes a gente quer um herói que nunca erra, né? Toda crise dentro de um país, por exemplo, né? Quando um país está em crise, vai-se em busca de um herói, libertador. Na nossa própria história a gente vê isso, né? A história mais moderna, a gente vai ver a aclamação por um herói. A gente quer um herói libertador, quer um herói libertador. Não era exatamente o que faziam com Jesus. Se ele é o Messias, né? Vai nos libertar do imperador romano, ele vai nos independer. Diz, o meu reino não é desse mundo, meu amigo, vocês estão enganados. O meu reino não é desse mundo, ou seja, a ótica do reino não é uma ótica de sucesso que o mundo capitalista apresenta. Eu estava dizendo outro dia, né, para mim mesmo, na minha oração, e eu dizia, cara, sucesso não é ser popular, sucesso é escutar naquele dia, eu conheço você, Renato. Eu sei quem você é. Venha, bendito. Sucesso para nós que conhecemos o reverso da vida é
ouvir: eu conheço você, conheço as suas obras. Isso é ter sucesso. Sucesso não tem a ver com popularidade, fama, dinheiro, posição social. Há pessoas extremamente fracassadas, no meu ponto de vista, que ganham 300 vezes mais que eu, mas vivem um fracasso. Não sabe viver, sabe ganhar dinheiro, mas não sabe viver. Então, é preciso saber viver. E para saber viver, é necessário ter vida eterna dentro de si, que não é o estado etéreo do ser, é uma vida que vive transbordante, mesmo em circunstâncias adversas. Verdade, bispo. Interessante nessa fala, trazendo a questão do sucesso, da importância do que é ter sucesso. E sucesso não é, como o senhor bem falou, não é bem uma fortuna, não é nada. Sucesso é satisfação consigo mesmo. Na nossa vida, na nossa caminhada, o sucesso realmente é você chegar diante do teu destino e ele realmente falar: eu conheço você, eu sei quem tu és. E trazendo a questão da montanha e do poço, você está na montanha, você está lá em cima, você está contemplando o sol diretamente, você sabe viver com isso. Mas quando você também está no fundo do poço ou no fundo de uma caverna, é você ter a consciência de que também você tem a oportunidade de sair e contemplar o sol do mesmo jeito. Não é o fim, não é o final. Sim. Tem pessoas que vão caminhar contigo, Renato, vão caminhar com você no topo da montanha, mas nunca vão estar preparadas para estar contigo no fundo do poço. Sim. Pessoas elas só conseguem subir contigo, mas elas não se dispõem a descer contigo também. Elas preferem ficar lá em cima, permanecer lá em cima. Pedro faz a proposta das 3 tendas no topo da montanha. Exato, exatamente. Mas para andar contigo no fundo do poço, meu amigo, é complicado. Pessoas que estão contigo ali, vivendo... Porque vive do pão, Cláudio. Pois é, vivendo da superficialidade, vive do pão. Quando esse pão falta... Né? Eu lembro das pregações de Jesus, quando o pão acabava, o peixe acabava, todo mundo ia embora. Ninguém seguia com ele. E quando quando o bicho pegou, né? Pelo pão. E quando o bicho pegou, realmente, quando começou ali a trama da perseguição, só os apóstolos ficaram. Todos abandonaram ele. Todos, e Jesus ainda todos perguntou: partiram. e vocês não querem ir também? Exatamente. E vocês não querem ir também? Senhor, para onde nós iremos? Se só em ti há a palavra da vida eterna. Essa é a consciência. Você ter a palavra da vida eterna dentro de si. E isso vai fazer a diferença. Quando você tem essa certeza que quer na montanha, ou no fundo do poço, ou no fundo de uma caverna, essa palavra de vida eterna é ela que vai te projetar para continuar caminhando, para continuar andando rumo ao teu destino, rumo a aquilo que Deus preparou para ti no final da tua caminhada. Amém. Projeto de Paulo. Sim. Olha, tem um aforismo que eu gosto muito dele, que é: se você está seguindo um general com muitas medalhas e nenhuma cicatriz, não confie nele, ele nunca foi à guerra, não sabe o que fazer, né? É general de gabinete. Eu lia anos atrás, tipo há 30 anos atrás, eu lia numa revista que eu assinava, chamada Visão. Era uma revista de negócios, né? Tipo Você S.A., e lá tinha uma reportagem sobre a contratação, isso há 30 anos atrás, a contratação de novos executivos para o mercado. E tinha uma lista de importância que esse executivo precisava ter. Número 1 da lista, que tenha passado por uma falência. Tipo, 20 anos depois, eu assinava outra revista e uma reportagem similar para a contratação de novos executivos para o mercado. Da lista
de prioridades, a número 1 continuava sendo que tenha passado por uma falência. Um executivo que passou por uma falência, ele nunca mais vai querer passar por outra. Ele sabe da dor de uma falência, do vexame público. E, às vezes, a gente vê uma pessoa indo para o fundo do poço e acha que acabou a vida dela. Né? Acabou a vida dela. Me lembro de Elias. De Elias. Quando passa pelo fundo do poço do deserto, Sim. né? Acabou. Chega a pedir a morte. E Deus, não, levanta, come, anda aí, porque ainda tem muita coisa para fazer. Então, um profeta fugitivo no meio de um deserto não é um profeta acabado. Ele não acaba com a dor e com o sofrimento. Ele não acaba com a decepção. Pode ser que ele esteja passando por uma queda que o coloca para cima. Parece meio paradoxal no que eu estou te falando, sim, mas há quedas que nos levantam. Há quedas que nos colocam para cima e não para baixo. Então, quando uma pessoa está descendo ao fundo do poço, não subestime, a não ser que o apetite dela seja só de pão. Mas se ela tem apetite pela palavra que procede da boca de Deus, ela vai sair desse fundo do poço mais experiente, mais humano, mais sensível, mais humilde, mais perceptivo, valorizando mais a vida. Ações mais assertivas. Perfeitamente. Vai saber valorizar a dor do outro, entender melhor o outro. Agora, se uma pessoa nunca passou por uma tragédia dessa, outro dia eu estava comentando que me deu muita tristeza ao ouvir uma pessoa dizendo: eu nunca me perdi, mas também nunca me achei. Olha que tragédia, viver em suspensão. Isso é viver em suspensão. Eu nunca me perdi, mas também nunca me achei. Não tem um objetivo de vida. Se encontrar perdido é um jogo de palavras, né? Se encontrar perdido é uma tragédia. É uma tragédia, porque você vive num estado de suspensão. Nem é, nem deixa de ser. Partiu e nunca chegou. É meio do caminho o tempo inteiro. Bem dizia o poeta, bom mesmo é se encontrar perdido, porque assim a gente vai procurando até encontrar, não é? Verdade. Então, assim, é bom a gente pensar nisso, gente, porque a gente vive a busca de heróis, e quando a gente lê a Bíblia, a gente parece que tem uma lente que busca heróis, né? Vitórias constantes. Se a gente tirar esse fundamento de leitura para encontrar homens sujeitos às mesmas paixões que nós vamos ver que como Deus é capaz de tirar uma pessoa de uma tragédia e colocá-la no arco do triunfo. Sabe? Porque assim, quando a gente lê sobre a vida de Davi, a gente está mais focado nas vitórias que ele teve. Quando a gente lê o Elias, sobre a vida de Elias, a gente está de olho no Monte Carmelo. Mas se esquece que teve um deserto, se esquece que teve uma depressão, se esquece que teve uma tragédia. Né? Então, a gente olha para a vida de Abraão e nem se percebe que ele ficou 20 anos separado de Sara. Né? Acho que foi aí que Quetura aparece na história, né? 20 anos longe da esposa querida, nosso herói da fé. Então, assim, se a gente lê com esse estereótipo do herói, a gente só vai ver os atos heróicos e vai desperdiçar riquezas enormes na humanidade desses caras. Quando o escritor diz que eles eram homens sujeitos às mesmas paixões, ele está humanizando, está tirando esse estereótipo de herói. O escritor aos Hebreus, quando fala sobre aqueles heróis, não é? E é isso que eu estou me referindo aqui,
Ele fala de homens que extinguiram a violência do fogo, que puseram exércitos estrangeiros em fuga, da fraqueza tiraram força, não é? Eram fracos, mas tornaram-se fortes. Olha que paradoxo. Porque aquele enfrentamento os treinou. Eles entraram fracos e saíram fortes. A gente quer evitar o sofrimento. Tem até slogan que diz assim, né? Tu passa em frente à igreja, pare de sofrer. Como se o sofrimento fosse algo diabólico e não um treinamento para uma alma estável, segura, de alguém que é confiável, né? Recomendável. Como eu posso recomendar alguém que nunca sofreu? Não posso recomendar uma pessoa que nunca sofreu, não sabe o que é sofrimento. Não tem experiência, né, bispo? Sim, é tipo um menino que é protegido pelos pais o tempo inteiro e quando a namorada vai embora, ele quer subir no 10º andar e voar lá de cima. Porque não passou pela frustração. Como se frustração fosse um processo diabólico. Não é. A frustração é um processo de crescimento, de amadurecimento. Gente, acabou a nossa hora aqui. Nós vamos para o intervalo e voltamos já para o terceiro bloco. Olá, gente. Hoje, dia 4 de agosto. Dia precioso para nós. E nós já estamos no terceiro bloco da nossa programação, falando sobre Atos, capítulo 28, último capítulo. E estamos aqui no versículo 17, 3 dias depois. Paulo já está ali em Roma. Está instalado e tal. 3 dias depois, verso 17. 3 dias depois, Paulo convocou os líderes judeus para uma reunião em sua casa e disse: os judeus de Jerusalém me prenderam sob falsas alegações e fui trazido sob custódia para Roma. Garanto a vocês que não fiz absolutamente nada contra as leis ou contra os costumes judaicos. Depois que os romanos investigaram as acusações e descobriram que não tinha nada a fazer, quiseram me libertar. Mas os judeus criaram tantos problemas que fui obrigado a apelar para César. Não quis acusá-los de nenhum erro, nem deixar nosso povo em má situação com Roma. Já tivemos problemas demais. Fiz isso por Israel. Pedi que vocês viessem e me ouvissem hoje para deixar claro que estou a favor de Israel, não contra. Estou hospedado aqui por causa da esperança, não por juízo. Eles disseram: ninguém nos escreveu para advertir a seu respeito e ninguém se manifestou para dizer algo contra você. Mas gostaríamos muito de ouvi-lo mais. A única coisa que sabemos dessa seita cristã é que parece que ninguém tem algo de bom para dizer a respeito. Eles combinaram uma data. Quando o dia chegou, voltaram à casa de Paulo com muitos amigos. Paulo falou o dia inteiro, da manhã até a noite, explicando tudo o que está envolvido no reino de Deus e tentando convencer todos sobre Jesus, com base no que Moisés e os profetas escreveram a respeito dele. Alguns foram convencidos, mas outros não acreditaram numa única palavra. Os descrentes começaram a discutir com os outros e estavam querendo confusão. Por isso, Paulo interrompeu. Tenho apenas mais uma coisa a dizer a vocês. O Espírito Santo seguramente sabia o que estava falando quando se dirigiu aos nossos antepassados por meio de Isaías, o profeta. Vá a este povo e diga-lhes o seguinte: vocês escutarão com os ouvidos, mas não ouvirão uma palavra. Vocês enxergarão com os olhos, mas nada verão. Esse povo é cabeça dura. Eles tampam os ouvidos com os dedos para não ter de ir escutar. Eles fecham os olhos para não verem, obrigados a ver, para não serem obrigados a ver. E assim evitam ficar comigo face a face e me deixar curá-los. Vocês tiveram sua oportunidade. Os outros povos terão a sua chance.
E acreditem, eles vão receber meu ensino de braços abertos. Paulo viveu 2 anos na casa que alugou. Ele recebia todos os que iam visitá-lo, falava sem descanso sobre o reino de Deus e explicava tudo a respeito de Jesus Cristo. A porta de sua casa estava sempre aberta. Olha que coisa, hein? E ele está ali, preso. E ele está ali preso. O que me chama muita atenção, e esse texto me empolga muito, é que na versão Ara, ele diz que ele está ali pregando com toda a liberdade e sem nenhum impedimento. Pregando com toda a liberdade sobre o reino de Deus e ensinando as coisas sobre Jesus com toda a liberdade e sem nenhum impedimento. Ficou 2 anos ali até que a sentença se cumprisse. Ele ficou 2 anos inteiros, pagando sua hospedagem, sua alimentação, e era frequentado por muitos. O texto aqui diz uma coisa que, se eu fosse contribuir com essa tradução, eu inverteria só a ordem das coisas, que ele diz aqui: vocês escutarão com os ouvidos, mas não ouvirão uma só palavra. Eu inverteria. Eu diria: vocês escutarão com os ouvidos, mas... vocês ouvirão com os ouvidos, mas não escutarão uma palavra. Porque aqui é que eu tenho dito, né? Com o ouvido, Entendi. a gente ouve. Mas a escuta, ela vai para o profundo. Se escuta com o coração. Quando você tem uma escuta sobre o que é dito, você consegue entrar na frequência do que está sendo dito. Mas costuma-se ouvir com os ouvidos para dar respostas. Por exemplo, nós estamos aqui no meio de um bate-papo. E se a gente não tiver uma escuta acolhedora, a gente vai ficar só ouvindo para que uma resposta seja reproduzida. E aqui não tem diálogo. Aqui não tem diálogo. Porque diálogo é de 2, né? 2 de logos. De logos. De logos é diálogo. Eu falo, você escuta, e da sua escuta brota uma devolutiva, e a gente vai se inteirando. Às vezes a gente tem a sensação de que está tendo um diálogo, mas está tendo 2 monólogos. E 2 monólogos não é um diálogo. É por isso que eu estou dando uma arrumadinha aqui, porque o que o profeta diz é justamente isso. Vocês ouvirão com os ouvidos, mas não escutarão. Porque quando eu aplico só o meu ouvido, eu tenho uma auditiva, eu não tenho uma escuta. Lembra que às vezes eu brinco que há muitos cursos de oratória, mas poucos de escutatória? Porque para se aplicar uma escutatória, você tem que ter interesse naquilo que está sendo dito. Quando eu me interesso pelo que está sendo dito, eu vou desvendando as camadas do que está sendo dito. Acho que é Lacan que diz assim, que a gente tem certeza do que está dizendo, mas não certeza do que está escutando. Porque do lado de cá, a pessoa pode estar só te ouvindo e não te escutando exatamente. Então, vão interpretar, né? É o processo da ressignificação, vão interpretar aquilo que você... Isso acontece mais na literatura, né? Que você acaba interpretando o texto a partir do fundamento que está dentro de você. Isso. Não sei se vocês lembram, mas eu conto uma história de que eu escrevi um texto. Eu estava assim, contente, animadíssimo, e escrevi um texto cheio de contentamento.
e alguém fez um comentário, era na época do, acho que, Orkut, né? Não tinha esse negócio de Orkut? Tinha. Lá no seu tempão. Aí alguém comentou embaixo, poxa, mas por que tu tá aborrecido? Por que tanto rancor? E tararau, tararau. Eu não escrevi nada daquilo que ela comentou. Ou seja, ela me leu a partir do conflito interno que ela tinha, né? Ela não estava ali na mesma frequência que eu. Como a gente tem tido comprometimentos enormes na comunicação, a era da comunicação está se comunicando cada vez menos, né? Eu estava ouvindo ou assistindo uma pessoa escutando um áudio que eu não entendi nada, porque ela botou na velocidade 2.0. Ou seja, não estava interessado numa escuta. Não. Queria logo despachar aquilo que estava sendo dito, né? Nem na escuta, nem no ouvir, né? Não estava interessado em nada. Eu tenho eu dou assistência a um casal, né? São líderes, e a líder da igreja, né, desse casal, ela chegou para mim e disse assim, doutor, eu quero que o senhor me ensine, por favor, me ensine a ser insensível. Aí eu fiquei sem entender. Como é que é ser insensível, minha irmã? Por quê? Por que você quer que eu lhe ensine a ser insensível? É porque eu não consigo mais ouvir as pessoas que vêm na minha casa cheio de lamúrias, cheio de dor, cheio de problemas. Eu não quero mais ouvir isso. E eu dizia para ela, mas eu não posso te ensinar a ser insensível. Porque se eu te ensinar a ser insensível, te tirar essa sensibilidade que você necessita não para ouvir, mas para escutar outras pessoas, então você vai se tornar uma pedra de gelo. Eu recomendo que você deixe a liderança. Eu recomendo que você deixe essa obra, que você se retraia, que você fique reclusa, sente no banco da cadeira, porque você tem que ouvir. E essa sua sensibilidade é que vai te permitir enxergar a dor do outro. Não posso recomendar isso para você. Cláudio, se a gente não tiver uma escuta qualificada, a gente vai sair ferido, muitas vezes, daquilo que está sendo dito do outro lado. Sim. Porque você perde essa sensibilidade para ouvir o que não está sendo dito, que é o que nos importa. Né? Diz que a profissão que a gente trabalha é um papo furado, e é mesmo, a gente se alimenta dos furos do papo. Dos furos do papo, exatamente. Né? Os furos do papo é que nos interessam. Por quê? Uma fala de coitadismo diz muito mais sobre a vida desse falante do que a gente imagina. Eu normalmente acolho quem está falando, mas não acolho a sua dor. Senão daqui a pouco estou eu cheio de dores também. Porque eu passo a ouvir o que a pessoa está querendo dizer, mas não consegue. Eu passo a ouvir o que ela não quer dizer, mas está dizendo com a ponta dos dedos. Por isso é preciso ter escuta. Não é? Se eu estou aqui me propondo a aconselhar alguém, eu tenho que ter uma escuta. Porque, na maior parte das vezes, a pessoa traz uma mentira contada e você tem que encontrar a verdade dentro dessa mentira contada. Porque, às vezes, o problema é dela e não do outro, e ela está contando um problema do outro. Não, vou voltar à palavra aqui. Quanto mais Pedro fala de Paulo, mais eu sei sobre Pedro do que de Paulo. Se você não tiver escuta, você não consegue discernir isso. Compreende? E discernir as mentiras também, porque muitas vezes a mentira ela é também como se diz, é um exagero que está sendo contado, né? Naquele exagero também tem mentiras ali, tem falas que não foi bem assim. Muitas faltas ali, né? Justamente, discernir isso também. Todo excesso aponta para uma falta. É. Né? Nem sempre os excessos
são de abundância. Isso. Nem sempre aquilo que foi contado foi desse jeito mesmo, com essa garra, com essa valentia, com esse sentimento mesmo. Então, por mais que se conte, mas ali está uma mentira por ali, se não se contar do jeitinho que foi. A diferença de prodigalidade para abundância é muito grande. O filho pródigo, por que ele era pródigo? Porque ele desprendia descomedidamente. Ele não fazia gestão financeira. Ele era um descometido, um rapaz cheio de falta. Então, todo pródigo carrega faltas enormes dentro de si. Ele não era generoso, ele era pródigo. Generosidade é ver a falta, se compadecer, examinar seus recursos e fazer os aportes para... Porque, assim, nem sempre os aportes são financeiros para tirar uma pessoa do buraco. Há pessoas que, quanto mais você coloca dinheiro, mais ela se afunda. Se afunda, exatamente. Eu tenho pessoas do meu conhecimento que, se ele ganha R$5.000 por mês, falta. Se ele ganhar no mês seguinte 15, vai faltar. Se ele ganhar 50, vai faltar. O problema é falta de gestão. Então, uma pessoa generosa, ela não faz demanda exatamente naquilo que está parecendo que é. Mas o pródigo sempre faz. Pois então, gente, parece que me fiz compreender com essa coisa da generosidade e da prodigalidade, né? Então é bom a gente estar atento, porque a prodigalidade fala. Né? Tudo fala. Tudo fala o tempo todo, fala. né? Pois é, doutor Cláudio. A gente estava aqui num bate-papo tão gostoso e ouvindo a questão do filho pródigo, mas atentando um pouco mais aqui também na palavra, né? Quando a gente fala do escutar e do ouvir, como isso faz diferença, né? E tem um texto bem interessante depois desse, né, uma complementação, que fala a respeito também do fechar os olhos e não serem obrigados a ver. Quantas vezes, Bispo Renato, nós fechamos os olhos para os problemas dos outros ou para a escuta do outro, para não sermos obrigados a ver as necessidades, nos comprometer com as necessidades das outras pessoas, né? A carência mesmo, necessidade emocional, necessidade de uma palavra de conforto, por não queremos nos comprometer. Se a própria palavra de Deus nos remete para que nós ajudássemos uns aos outros dentro das possibilidades, nos comprometêssemos uns com os outros, enxergássemos uns aos outros, percebêssemos uns aos outros. E você vai ver aqui no texto, né, que Deus chama eles de povo de cabeça dura. Povo de cabeça dura. Eles tapam os ouvidos com os dedos para não ter que escutar. E fecham os olhos para não serem obrigados a ver. E assim evitam ficar comigo face a face. Quantas vezes nós também agimos da mesma forma? Estamos sendo exortados, Deus está falando conosco, nós estamos recebendo uma palavra que é para a nossa vida, que é para o nosso crescimento, para a nossa edificação, e nós tapamos os olhos, fechamos os ouvidos, ou tapamos os ouvidos, invertendo, né? Tapamos os ouvidos, fechamos os olhos, e evitamos essa face a face com a verdade. Eu gosto muito de ser esclarecido a respeito daquilo que eu preciso aprender, sabe? Comentando agora há pouco nos bastidores, como é bom você ter uma pessoa coerente, né? E voltando para a pessoa que sabe onde quer chegar, e que essa pessoa te exorta, te ensina, para que você venha a ser uma pessoa melhor, mais capacitada, mais compreendida. Eu não posso tapar os meus ouvidos e fechar os meus olhos para uma exortação, para uma palavra, como Paulo
nessa palavra falava a respeito dos judeus, né, de Jerusalém. Isso justificando com o povo da igreja de Roma. Então, assim, é muito importante você ter esse entendimento, ter essa compreensão, né, de que você tem que estar atento, sim, para aquilo que te edifica, para pessoas que te edificam, para pessoas que conseguem te colocar para cima, que conseguem te elevar, que conseguem te instruir para caminhar no caminho. E o caminho a gente sabe que às vezes pode não parecer fácil. Volto à questão de uma pessoa que tem um bussolamento, não uma pessoa desbussolada. Uma pessoa que tem a compreensão que ela vai ser um instrumento na tua vida, te trazendo uma palavra que te edifica, uma palavra que ela vem recheada da verdade. E recheada daquela verdade que nós comentamos, que é a verdade da vida eterna. É chegar nisso aí. É chegar nesse propósito, é chegar nessa compreensão. É entender que eu não posso esconder a minha face nesse nível de ensinamento, nessa caminhada, da face do Senhor. Porque eu só vou, na verdade, com isso, me meter em confusão, minha vida vai ser uma vida repleta de falência, desastrosa em muitas outras vezes. Tem uma fala sua, vez por outra o senhor comenta, né, que o importante de você, nessa trajetória, é se errar ou se cair, caia no caminho, não fora dele. O caminho vai te levar para o teu destino. O caminho vai te levar para essa face a face com o Senhor, com a instrução. Tá? E ele assim, quando você encontra isso, quando você se percebe isso, você se deixa curar. Se deixa ser curado, né, pelo próprio caminho, pela própria presença, pela própria exaltação do Altíssimo na tua vida. É o teu destino. Você tem a compreensão, você tem a clareza de saber aonde realmente você vai chegar. Paulo tinha o destino, ele tinha clareza. E onde ele passou, né, ele passou por algumas outras cidades até chegar em Roma, ele saiu ali fincando bandeiras do esclarecimento desta palavra, dessa verdade. E tanto que ele falou agora há pouco. Chegou em Roma, o senhor também falou, nós comentamos, ele foi acomodado, teve a prisão domiciliar, mas no texto nós vimos aqui que muitas pessoas iam até ele e as portas dele permaneceram abertas. Ter o evangelho livre na vida da gente não está associado exatamente ao meu ir e vir. É que a palavra que está livre, ela sai de mim e ganha proporções que a gente não pode nem imaginar, né? Assim, o que me deixa muito animado nesse texto, né, eu disse logo no início, é o fato dele estar preso, pregando com toda a liberdade, sem nenhum impedimento. O que nos impede não são as grades de uma cadeia, são as grades da nossa alma. Da mente. Se a mente estiver encarcerada, Lorde, você pode estar em plena liberdade física, mas não consegue realizar nada. Porque o encarceramento me impede mentalmente de realizar as coisas. Mas se eu não estiver encarcerado pelo lado de dentro, será tudo mais simples e mais fácil pelo lado de fora, né? E ele falou isso para esses líderes, ele disse, eu chamei vocês aqui, né, para relatar, para dizer, né, ele teve essa consciência que ele precisava falar coisas, né, antes de começar ali um trabalho, ele precisava deixar tudo ali em pratos limpos, né, transparente, o que aconteceu, porque ele estava ali, né, e eles falaram, não recebemos nada sobre você, mas queremos ouvir também, né. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e eu dizia para ela, às vezes a gente tem a sensação de que as pessoas estão falando alguma coisa de nós, e isso nos incomoda tanto, e às vezes estão falando nada. É o que Paulo teve por experiência, né? Não chegou notícia nenhuma aqui, ninguém falou mal de você. Mas gostaríamos de ouvir você, já que está aqui, né? A impressão que eu tenho também, às vezes, é que eu chego num lugar onde já falaram alguma coisa sobre mim.
Mas talvez seja mais... pensamento ali, não tem nada a ver com a realidade. É alguma coisa que eu carrego ali, um pensamento que está morando, que já se tornou uma fortaleza na mente, né? E vai destruindo a nossa imagem. Né? É verdade. Isso. Gente, chegamos ao fim do programa de hoje. Logo mais às 18h30 temos o nosso encontro, que será a nossa ceia, né? Terceiro bloco ainda, né? Terceiro? Ai, meu Deus, eu já achei que era o quarto bloco. E eu tava Nós estamos no terceiro bloco, olha terceiro bloco ainda mesmo. Então ainda tem pano para manga. Tem pano para manga, estamos aqui para a gente fazer vestidos. Tem só pano para manga, não. Isso, tem pano para muita coisa. Inteiro, tem dá para fazer pariô, dá para fazer um bocado de coisa ainda com pano que não resta. Mas a gente então vai para o intervalo comercial e volta no próximo bloco, que será o quarto e último bloco do nosso programa. A gente volta já. Olá, gente, estamos de volta. Agora sim é o quarto bloco da nossa programação. Nós extraímos do livro de Atos dos Apóstolos tudo que pudemos para cooperar com você. É claro que fica faltando, a gente vai voltar ao livro de Atos no próximo ciclo, né? Mas deixamos aqui nossa consideração, só repetindo o que já disseram, Atos dos Apóstolos termina com 3 pontinhos, né? Com reticências. Porque a igreja continuou, a igreja avançou, mas essa foi a última jornada de Paulo. Foi aqui que ele ficou por 2 anos e depois seguiu no cumprimento da sentença dele, né? Mas deixou um legado muito forte. Ele já havia escrito uma carta para a igreja de Roma, que era uma das igrejas importantes. O conteúdo da carta de Paulo aos Romanos, já estou começando aqui um comentário sobre a próxima carta que a gente vai estar tocando, que é a carta aos Romanos. Essa igreja ela ganha um destaque muito grande com o imperador Constantino, mas ela não foi a primeira igreja, né? A igreja de Jerusalém era a igreja mãe. E muitas outras igrejas, inclusive nessas dispersões, foram cristãos para Roma. Receberam o Evangelho. Né? E Paulo tem muito cuidado. Talvez a carta mais substanciosa, digamos assim, que Paulo escreve é a carta aos Romanos. É um verdadeiro postulado. Uma escrita de extrema consistência, que precisa ser bem considerada por nós, e nós vamos entrar aqui por um livro delicado de muitas colocações importantes das cartas doutrinárias. Com certeza essa é a carta de maior consistência que a gente tem. E Paulo vai ser muito cuidadoso em escrever para essa igreja que ainda não tinha a preeminência. Como eu disse, isso vai acontecer anos depois. Dentro do Império Romano, Roma, que era o império, né, ficava em Roma, por isso a importância dessa carta para eles, mas não era a igreja mais importante. Nesse momento, a igreja mais importante ainda é Jerusalém. É lá que o concílio apostólico está. É de lá que havia a confirmação das outras igrejas. E Paulo, como vai aos gentios, né? E a Roma está ali na Itália, né? Na Europa. Paulo vai até a Espanha pregando o Evangelho. Eu até quero fazer uma viagem nesse percurso, né, que é uma viagem muito interessante, esse caminho de Paulo, né? Eu vou juntar dinheiro ainda para fazer essa viagem. Vamos juntos. Vamos juntos. Fazendo tendas. Fazendo tendas até a hora que der. Porque será um percurso muito interessante. Eu me interesso muito. Eu sou devoto de Paulo, né?
Eu sou paulino. São Paulino. Eu sou paulino. Eu sou botafoguense, mas eu sou paulino. Eu não Você era São Paulino. Não. Falando isso, perdeu de 3-0 na última semana, meu Deus do céu. Vamos voltar para o Paulino, que eu está mais vitorioso. Aqui, senão eu vou começar a ficar desolado aqui. Bispo, o apóstolo Paulo, quando ele escreveu essa carta aos Romanos, ele não conhecia ainda lá a igreja em Roma. Não consta que ele estivesse na igreja, né? Que ele tivesse passado por lá. Não há uma constatação histórica assim muito clara, né? Mas era uma igreja que tinha muitos cristãos lá. Sim. E Paulo se interessava muito por eles, né? Áquila e Priscila tinham vindo de lá. Sim. Né? Sim. Então recebeu muitas notícias. Muitas notícias, a igreja crescendo. Sim. Né? Que Áquila e Priscila foram de extrema importância também nesse movimento apostólico, né? Eles deixaram muitas marcas por onde passaram, por causa da consistência deles, né? Sim. Você tem também Apolo, que era um tremendo pregador, né? E Áquila e Priscila. A gente até passou por esse episódio aqui, aconselhando o Apolo, né? Dando mais informações para ele, porque era um cara que contribuiu muito para a expansão. Só lembrando que a gente está vivendo uma época de diásporas, né? De dispersão. Sim. Uma pressão aqui, pressão ali. Dispersa. Aí uma nova igreja surge nesse novo local. Conflitos dentro da própria igreja, né? Trazendo divisões também. Sim. Inclusive, Paulo, ele quer ir até Roma também para mediar isso aí também, né? Essas diferenças, esses conflitos que vai aparecendo dentro da igreja, né, dos romanos. Toda a igreja terá conflitos, explícitos ou não. Quando Paulo diz lutas por fora e temores por dentro, ele está numa igreja. Esses temores por dentro, a gente pode entender que era por dentro dele ou por dentro da própria igreja. A igreja é um lugar muito precioso, mas também muito perigoso, principalmente quando nós estamos lidando com essas questões dos conflitos internos, né? Porque a gente não pensa que a igreja é um lugar onde tem gente, onde tem pessoas humanas, que de muitas naturezas estão ali. Uns contribuem para melhorar, outras contribuem para piorar, para criar embaraços, mas a consistência da carta de Paulo aos Romanos nos remete a um estado de maturidade nesse fundamento chamado Cristo impressionante. Né? Verdade. Nós estamos diante de, uma riqueza, é chamada de a princesa das epístolas, né? E interessante, falando de conflito, né? Nós vamos ver na carta de Romanos, à medida que a gente for avançando, que ali no capítulo 1, ele vai já descortinando, vai dando uma ideia do que seria essa carta, né? Então, falando de conflitos, Paulo já vai revelando, né? Falando de injustiça, ele vai enveredar, né, pelo caminho ali da verdade, da justiça de Deus, né? Ele vai argumentar como Deus conhecia todas as coisas, né? E vai falar de pecado, vai enfatizar a importância de Jesus Cristo como meio de salvação, né? Vai declarar a respeito do poder de Deus através do Evangelho. Então, assim, é um livro bastante conflitante, confronta com a cultura da religiosidade que estava ali, que imperava na época. E Paulo vai esclarecendo, vai se aprofundando. Estava lendo que Lloyd perguntou onde que teria sido escrito a carta aos Romanos, seria em Roma ou em Jerusalém. Historicamente, supõe-se que ele estava em Corinto, na cidade de Corinto, e escreveu a carta a partir dali.
justamente em cima dos detalhes, muita vindo dos informação, testemunhos, né? muita informação recebida de outras cidades, né, até Muito própria, boatos. muito boato, e Paulo vai enveredar, né, por aí, né, justamente atacando esses conflitos a respeito de quem era o evangelho, do que era o evangelho, do que era a salvação, do que era quem era Adonai, do que era justiça, o que era injustiça. Ele vai falar de imoralidade sexual, de idolatria, de homossexualidade. Ele vai falar um monte de coisas disso. Um monte de coisas. Então, assim, a riqueza na carta de Romanos, como o senhor bem está falando, ela é muito essencial para esse entendimento dessas viagens missionárias de Paulo. Sim. Né? Ali um start muito interessante nessa compreensão do que foi o evangelho, do que foi o apostolado de Paulo. Né? Isso a gente vai ver no decorrer das nossas leituras. É só lembrando que, assim, embora o Império Romano fosse o grande império conquistador, né? Que a gente pode considerar de império universal, e foi o último. Foi o último. A cultura era grega. Porque, assim, o berço do saber estava na Grécia. Muitos dos generais romanos, eles estudaram no berço da Grécia. Então, eles não acabaram com a cultura grega. Eles absorveram a cultura grega. É chamada de cultura greco-romana, né? Então, Paulo vai escrever para os aculturados da cultura grega a fim de esclarecer as questões do caminho. Muitos oportunistas estavam por ali. Muitas facções. Muitos estavam usando essa nova seita dos seguidores de Jesus para distorcer a própria imagem de Jesus. Você vai ver o debate que tinha ali com os que eram da área do saber, né? Eram gnósticos. E Paulo é um grande combatente do gnosticismo, né? Outros apóstolos também foram. Mas Paulo é o grande argumentador contra o gnosticismo, porque sobre Jesus, os gnósticos não rejeitavam Jesus, mas eles acresciam coisas, né, que distorcia a simplicidade do caminho. E Paulo, como esse embaixador mor do reino para os gentios, ele vai dar uma arrumada na casa, né? Ele tinha ouvido muito, por onde ele passou, de cristãos que vinham de Roma, né? E contava para ele as histórias, os embaraços. E Paulo vai estar muito sedento de ir lá e compartilhar pessoalmente, porque até então não havia estado, né? Isso. Bispo, esse acrescia, como o senhor falou, a gente trata, vez por outra, a questão dos penduricalhos, né, do Evangelho. Seria mais ou menos isso, dentro dessa simplicidade que é o Evangelho de Cristo, né, o acrescentar outras coisas. Porque, assim, os gnósticos, vão distorcer isso? Os gnósticos, Cláudio, eles eram basicamente mágicos, místicos e filósofos. Essa era a tríade do gnosticismo, né? Então, nessa tríade, muitas operações eram feitas não exatamente baseado na fé em Jesus. Era baseado nas articulações filosóficas, da magia, né? E também do misticismo, né? Hoje você vê no Brasil uma igreja completamente mística, com muitos misticismos. Entendi. Que se tirar esses misticismos, não sobra muita coisa. Por exemplo, a gente fala, implicando até, de que há igrejas que, se tirar o diabo de dentro delas, a igreja fecha a porta, porque vive desse misticismo, né? O Brasil é um país de muito sincretismo, né? Nós temos as pagelâncias do mundo indígena, temos as ideias afro da cultura africana,
nós temos o catolicismo português. Então, se pega isso aqui, né, o oportunista pega isso e cria uma tendência muito forte ao sincretismo, né? Então, é uma igreja de balangandãs, que se vende coisas, que se negocia uma rosa ungida, um sal abençoado, um sabonete ungido, e aí vai. Porque isso, para a cultura vigente, se assimila bem, não tem que fazer muito malabarismo para entender. Já está acostumado com aquilo. Os rituais culticos que hoje nós temos nesse mundo evangélico, né? Mas se parecem com outra cultura religiosa. Não estou falando que é boa, que é má, que é feia. Estou dizendo que o movimento de sincretismo ele é muito presente, como era presente também naquela época, né? As infiltrações. Por exemplo, eu estava num evento outro dia e um notável lá estava dizendo que quando um violão é consagrado, ele não pode tocar música que não é da igreja. O que é isso? Isso chama-se animismo, colocar ânimo num objeto. No Antigo Testamento você vai ver muita presença animista, mas na graça essa cultura grega cai. E nós continuamos consagrando chave de carro, consagrando altar, consagrando Bíblia, consagrando, né? Colocando ânimo, animista de ânimo, colocando ânimo nas coisas. Então, você vai ver isso em um monte de lugar, não é? Lugarizando a presença de Deus. Então, isso complica, porque a igreja, ela tem seu fundamento em Jerusalém. Jerusalém não era uma igreja animista, mas quando o mundo grego vai tomando conta, e aqui que eu estou te falando dos grandes males que o gnosticismo produzia, a cultura grega está presente. Quando a gente vai em busca dessa coisa de uma vida feliz e alegre, né, e vitória o tempo inteiro, é outra infiltração da cultura grega. Então, nós temos muitas relações com a cultura grega, hoje ainda na igreja, né? E é bem interessante essa sua fala a respeito do sincretismo religioso, e quando eu trago isso para dentro da aplicação do evangelho, coloco e faço essa inserção, esse enxerto, eu me torno muito mais atraente. Eu acho que a nossa cultura brasileira era muito disso. É do espetáculo, né? É do espetáculo, né? Já tá lá incutido, já está embutido dentro da nossa cultura. Então eu preciso, como igreja, entre aspas, me tornar atraente, dando ao povo que já está acostumado com esses penduricalhos, com esses atrativos que eles querem, né? Eu vejo até que muitas das vezes você se sente mais confortável no ambiente onde eu só falo de vitória, que me esqueço de que minha vida é igual aquela máquina de monitoramento cardíaco, ela é cheia de altos e baixos. Osciloscópio, exatamente, ela é cheia de altos e baixos. E quando eu me acostumo muito com aquilo que me é ofertado dentro de uma igreja, que é repleta desses acessórios, desses adereços... Um varejo. Do varejo. O varejo eclesiástico. Né? Aí, quando eu me deparo com uma situação que vai afetar essa minha estabilidade, eu não tenho sabedoria, não vou ter maturidade suficiente para conseguir administrar ou controlar ou conseguir passar por isso. Então, assim, a nossa cultura está repleta disso, porque ela absorve isso muito mais rápido. Ela tem uma tendência a comprar esse tipo de evangelho, produto, né? Esse tipo de produto. Porque nós estamos repletos, faz parte da nossa cultura. Olha, o adonismo presente, né? Essa cultura pare de sofrer é hedonista. Jesus diz, não fujam do sofrimento. E a gente tem uma cultura, né,
onde os espetáculos são montados. Desculpe aqui a carga pesada, né? Mas às vezes verdadeiro circo é montado, onde aquele objeto de aberração ele se torna um produto atraente. Sim. Eu estava brincando aqui em off com essa adultificação das crianças dentro de um culto, né? Tipo, agora que recentemente, né? Toda hora tem, mas recente tem uma menininha que ela é contratada por algumas igrejas para encher o culto. Então, ela assume o papel de profetisa, né? E ela se postura dizendo: posso ser profeta de Deus na tua vida? E plá, 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 plá. Uma criança, o que estão fazendo com essa criança? É criminoso. Né? É criminoso. Essa criança vai adoecer, vai ter uma fase adulta complicada. É inevitável. Porque, assim, é certo, é só você, se uma hora passar aí no Instagram de vocês, só dê uma paradinha para vocês ouvirem a loucura que está acontecendo. Isso é o princípio de uma tragédia. Por que lota a igreja? Porque é o mesmo princípio dos circos de antigamente, né? Tem uma música do Jorge Ben que fala da mulher barbada, do homem avestruz, né? O circo chegou, vamos todos até lá. Tem o macaco cientista, o urubu que toca flauta e violão, tem a girafa seresteira e o leão. Calma, minha gente, que o leão ascendente. São os espetáculos cultos. Então, às vezes você está assim, no meio de um culto, você está... É só você perceber. Você está no meio de um espetáculo. Um espetáculo, exatamente, bispo. Né? No meio de um circo formado, né, de um ponto de atração, com um único objetivo, que é te prender ali. Mas, na verdade, bem raso e superficial. Palavra mesmo, simplicidade do evangelho não tem nenhuma. É igual aquela igreja que eu preciso ter ali um profeta de plantão. Para que constantemente esteja lhe dando uma palavra, massageando o ego dos fiéis, porque aquele fiel precisa ser profetado. Sim. Ou precisa de uma profetada na vida. Que é isso? Sim, é por isso que as loucuras acontecem. Por exemplo, você estava falando em off aí do personagem Tio Chico, né? Eles querem ver o menor pregador do mundo. Eles querem ver o Tio Chico contar da carne humana que ele comia no cemitério, e de que isso e de que aquilo. O homem que levou 300 tiros lá no interior da Bahia. Eu falando isso, até comentando com o Diogo, né? Quanto mais espetaculoso for o meu testemunho, melhor. Sim, né? maior Bem mais faturamento. Maior faturamento, bem mais aceito eu vou ser. Porque o povo quer espetáculo. O povo gosta de espetáculo. Infelizmente é isso, bispo. Nós vivemos hoje. E não era diferente antigamente. Pão, circo e vinho. Pão, circo e vinho. Né? Vamos ver isso na carta de Romanos. Que o desafio de Paulo era inspirar os cristãos a continuar uma vida santa e justa. Esse foi o desafio de Paulo, quando essa carta de Romanos foi descortinada. Mas o povo gosta de espetáculo. Pão, circo e vinho. E pronto. É mais atrativo, é mais fácil aceitar. Eu não quero aceitar a verdade. Eu quero aceitar essa superficialidade. Massageia meu ego. A mulher que vai ao inferno 200 vezes, que conversa com Satanás, tem mais popularidade no meio evangélico do que um pregador que anuncia a ressurreição, que fala de coisa consistente. Se um tem lá 5.000 visualizações, o outro tem 5 milhões. Porque os memes estão dando muito resultado. A gente está nessa era da superficialidade, né, do espetáculo. E essa carta de Paulo, nesse momento, aos romanos, como o pastor Cláudio disse, né, era um povo que estava num cenário perfeito, né?
cenário perfeito, rodeado das poesias, filosofias, tudo aquilo, né? O cenário onde o amor era constituído dessa maneira, né? Muito de uma cultura grega ali. Então, quando o imperador fez aquele decreto, foi o imperador Cláudio, que nós lemos no livro, acho que de Marcos, que ele lançou um decreto e todos os judeus que estavam em Roma, eles voltaram, né? E aí que Áquila e Priscila veio também, saiu de Roma, porque a presença deles ali no meio da igreja era fundamental para trazer sensatez ao Evangelho, para trazer firmeza ao Evangelho. E quando esses judeus saíram, então essa igreja se perdeu por algum tempo. Sim. Então foi aí que Paulo decidiu também esclarecer, posicionar ou reposicionar novamente a igreja. Sim, gente, é sobre esse cenário que no próximo domingo a gente vai estar navegando. A gente vai ao primeiro capítulo da carta de Paulo aos Romanos e desejo a vocês um domingo feliz. Lembrando que logo mais nós temos ceia, né? às 18h30 aqui na Igreja da Colheita. Convidamos você para estar conosco. Exatamente. Ou nos seguir aí no Instagram. Igreja da Colheita. No Igreja da Colheita, né? Exatamente. E também está sendo transmitido pelo Instagram, pelo Instagram, no @Igreja da Colheita, no YouTube. No YouTube também nós vamos estar transmitindo ali pela Igreja da Colheita. Então você Sim. que está nos ouvindo mais tarde, quiser também estar acompanhando a nossa programação, é só acessar as nossas redes sociais. Se não puder estar presencialmente aqui conosco, né, compartilhando conosco a ceia do Senhor, assiste também pelos nossos canais das redes sociais. Ok, eu desejo um bom domingo para todos, na paz do nosso Senhor, e até o próximo domingo. Shalom.